Convidamos para a apresentação com o tema Conceitos, Dimensões e Modelos de Cidades Inteligentes, Grazi Carvalho, da Lice GovTech. Doutora Grazi Carvalho é doutora em Planejamento Territorial pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e pela Iowa State University, United States, especialista em Gestão Estratégica Municipal e Cidades Inteligentes. É fundadora da Lice GovTech, onde desenvolveu a metodologia CHESI, Cidades Humanas Eficientes, Sustentáveis e Inteligentes, aplicada à organização de planos municipais, indicadores de desempenho e estruturação de projetos públicos com foco em viabilidade técnica, aderência legal e potencial de financiamento. Oi, bom dia. Estão ouvindo bem? Tá? Bom, primeiro é um prazer imenso estar aqui, participando desse evento. Eu sou a doutora Grazi Carvalho, eu sou geógrafa de formação, então, para mim, é uma honra poder estar em um ambiente de arquitetos, né, para poder trazer um pouco desse olhar diferente sobre o que são cidades inteligentes sustentáveis. Pedir para colocar a apresentação, por favor. Enquanto isso, eu vou complementando aqui um pouquinho. Eu fui convidada pela Maria Lígia, né, conselheira aqui do CAL, para poder fazer essa abertura na área de conceitos, dimensões e metodologias. E eu sou pesquisadora na UFMG e também na Universidade Federal do Maranhão, apoiando aí projetos de pesquisa nessa área. Sou também coordenadora do GT de Cidades Inteligentes na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde nós aprovamos a Lei 24879, que institui a Política Estadual de Cidades Inteligentes no Estado. Foi uma das primeiras legislações. A legislação nacional ela ainda está em processo, né, de aprovação, mas Minas Gerais a gente já tem. São Paulo ainda não tem uma lei estadual, tem um decreto, né, que é muito pautado na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, muito pautada em tecnologia, mas eu vim convidar vocês aqui para a gente poder pensar um pouquinho sobre cidades inteligentes sob a ótica da realidade brasileira e não sob a ótica das cidades grandes, que é completamente diferente. Não? Tá indo, né? Eu vou indo aqui porque eu sei qual a apresentação. Já fiz a apresentação tantas vezes. Aí depois eu mostro os slides para vocês. Primeira coisa que eu queria que vocês tivessem em mente é que o Brasil ele é um país de 5.570 municípios. E de acordo com o censo de 2022, 94% desses municípios têm menos de 100 mil habitantes. Pode passar aqui Pode passar que eu já falei. Esse aqui. 94% das cidades brasileiras têm menos de 100 mil habitantes, 44,8% das cidades brasileiras têm até 10 mil habitantes. Quase metade do Brasil tem menos de 10 mil habitantes. E isso é eu não sei vocês, se vocês são do tipo que olha para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio. Eu gosto de olhar para o copo meio cheio, porque eu olho para isso e falo assim, meu Deus, olha o tamanho desse mercado. Obrigada, querida. Olha o tamanho desse mercado, olha quantas oportunidades a gente tem de trabalhar. 94% do nosso país, ele ainda está num outro nível, um nível diferente, né, do que a Alice vai apresentar aqui de São Paulo, por exemplo, que tem 13 milhões de habitantes. Mas a gente vai conseguir enxergar um pouco desses desafios, é o que eu quero trazer para vocês hoje. Então, primeiro, a gente precisa ter em mente que o Brasil é um país de cidades pequenas. E se a gente quer falar de cidades inteligentes, sustentáveis, eficientes, humanas, a gente tem que começar a olhar para elas. E outra coisa, a gente precisa entender que cidade inteligente é diferente de cidade digital.
Cidade inteligente chegou no Brasil com o conceito de quer colocar o Wi-Fi na praça, quer colocar a lâmpada de LED, quer colocar câmeras de segurança por toda a cidade. Isso transforma a cidade numa cidade digital, não transforma a cidade numa cidade inteligente. Cidade inteligente é outra coisa. E aí, então, a gente vai entrar no tema aqui da palestra, que é conceitos e dimensões. E aqui, em vez de ficar trazendo dimensões acadêmicas, eu trouxe a dimensão que interessa para o gestor público, que é a dimensão legal. Porque o gestor público, ele não pode fazer o que está na cabeça dele, ele só pode fazer o que está escrito na lei. E aí, eu comecei nessa pesquisa de cidades inteligentes e trabalhando com municípios há mais de 15 anos, com esses municípios de até 100 mil habitantes, preferencialmente, comecei a me questionar o que é uma cidade inteligente para o gestor público, onde está escrito na lei que ele é obrigado a fazer a cidade dele ser uma cidade inteligente, humana, eficiente, sustentável, empreendedora, seja lá qual é o adjetivo que a gente vai dar para isso. Qual é a lei que fala que o gestor tem que fazer isso? Porque ele só faz o que ele é obrigado por lei. E aí eu cheguei nesses conceitos. Aqui a gente já vai entrar em conceitos e dimensões normativas, constitucionais. Porque esses conceitos eles estão na Constituição brasileira. Existe um pilar, uma dimensão, que é a dimensão da cidade humana. A cidade humana ela está no artigo 6 da Constituição. Quem sabe o que é o artigo 6 da Constituição de cor? Eu sei, porque eu trabalho com isso todo dia. Artigo 6 da Constituição, ele fala o seguinte: é direito do cidadão saúde, educação, moradia, mobilidade, ter emprego, apoio à população em estágio de vulnerabilidade social, está lá no artigo 6 da Constituição. Então, toda vez que a gente cria políticas públicas, que a gente está dando educação, saúde, assistência social, gerando emprego e renda, nós estamos criando políticas públicas no eixo da cidade humana, onde o foco é a melhoria da qualidade do cidadão. E o gestor, ele é obrigado a investir recurso nisso. 25% do orçamento da educação, 15% do orçamento na saúde, e por aí vai. Mas a cidade ela também tem que ser eficiente, ela tem que funcionar. E ali a gente tem o artigo 205 da Constituição, que é o artigo da educação, que fala que a educação ela é um direito do cidadão. E a educação ela tem duas funções no Brasil. Uma é formar a pessoa enquanto cidadão, e o outro é formar a pessoa enquanto profissional. Então, a gente tem essas duas funções que a educação cumpre na nossa sociedade. Então, formar o smart citizen, o cidadão inteligente, e formar ali o profissional que vai ajudar a fazer tudo isso aqui funcionar. E aí, a cidade eficiente. A cidade eficiente está no artigo 37 da Constituição, que ela vai trazer ali, principalmente, as questões de os princípios, né? O princípio da legalidade, da moralidade, da eficiência, o princípio da eficácia, o princípio de fazer as coisas funcionarem. E aqui a gente vai entrar dentro desse pilar o que vai fazer a cidade funcionar? Basicamente, investimento em infraestrutura. Infraestrutura física, obras de engenharia, arquitetura, mas também investimento em infraestrutura digital. Então, a parte Wi-Fi na praça, a lâmpada de LED, as câmeras, elas estão entrando aqui nesse eixo da cidade eficiente. A cidade sustentável, ela vai entrar ali no eixo de o direito ao meio ambiente. A Constituição fala que a gente tem o direito a ter ambientes sustentáveis dentro do ambiente urbano. Parques, unidades de conservações. A gente tem ali a cidade sustentável ela também vai trazer o pilar de incluir a população em estágio de vulnerabilidade social. Aquela população que tem questão de saúde, aquela população que mora na rua, aquela população que tem alguma coisa que impede ela de ter acesso à cidade. A própria questão da regularização fundiária vai entrar aqui dentro. E a cidade inteligente ela vai entrar no eixo de governança, ela vai entrar nos instrumentos urbanísticos, ela vai entrar ali na gestão territorial e no saber onde estamos e para onde vamos. Aí a gente vai entrar ali com a própria... a Constituição, o artigo 182, que vai falar do princípio da cidade, né, que a gente tem ali o acesso aos instrumentos urbanísticos, e a Lei 10.257, que é o próprio Estatuto da Cidade, que regulamenta aí o artigo 182. Tá? Então, a gente vai entrar aqui com esses instrumentos, só que ninguém vai conseguir fazer isso sozinho.
O governo, o agente governo não consegue fazer tudo isso funcionar, ele precisa de apoio, é aí que entra as teorias de hélices da inovação, aqui eu chamo de agentes de inovação, então não tem como a gente conseguir chegar no ponto de cidade inteligente e sustentável sem a integração e a conexão e a parceria entre os agentes da inovação. Né? O setor público ele define onde estamos e para onde vamos, mas é o setor privado que executa através das licitações. As instituições de ensino vão avançando, informando as pessoas e também preparando metodologias. As entidades de terceiro setor elas vão apoiando na elaboração de políticas públicas, hoje muito voltada para a inclusão de vulnerabilidade social. E os cidadãos somos todos nós que moramos nessa cidade e, no final da conta, é o único CPF que está nesses 5 agentes, porque todos os outros são CNPJ. E, na verdade, todos os CNPJs têm que trabalhar para fazer o CPF ser feliz nas cidades. No final das contas, é isso que importa. E é aqui, e nós, enquanto cidadãos, somos muitas vezes responsáveis por eleger as pessoas que estão orientando e coordenando esse processo, que é o do setor público. Então, a gente tem um papel muito importante. Esse ano tem eleições, vote consciente, né? Aproveita aqui a campanha. Vamos entrar agora em métodos, né? Métodos de cidades inteligentes. Primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente vai falar de cidade inteligente, a gente está falando... Então, já não estou falando mais de Wi-Fi na praça e de lâmpada de LED. Vocês entenderam, né? Eu estou falando de uma coisa muito mais ampla. Eu estou falando de um eixo que tem foco na melhoria da qualidade do cidadão, que tem investimento em infraestrutura, que tem investimento em infraestrutura física e digital, mas também social, econômica, ambiental e de governança. É isso. Isso é um ecossistema do que é uma cidade inteligente. E aí, para a gente conseguir fazer isso, tem várias metodologias. Tá? E aqui eu trouxe algumas, e eu trouxe aqui prós e contras de cada metodologia. Bom, primeiro, a gente tem a metodologia da própria ABNT. A ABNT, e aqui, gente, os prós e contras, aqui eu estou pensando nesse cenário de que 48% dos municípios têm menos de 10 mil habitantes e a capacidade de implantação dessa metodologia. Ok? Eu não sou contra a metodologia. Estou falando que ela encontra um desafio maior para ser aplicado nessa realidade nacional. Ou se ela está vinculada ou não a fontes de financiamento. Tá? Essa que é o critério que eu estou usando assim. O município, 94% dos municípios que têm até 100 mil habitantes, consegue aplicar fácil? E essa fonte, ela ajuda a captar recursos, porque os municípios com menos de 100 mil habitantes, sua grande maioria, não tem dinheiro para fazer as coisas. Então, isso é um gargalo. Então, eles têm que definir por metodologias que ajudem eles a ter um eixo estratégico, mas que também ajude a botar dinheiro na mesa. Porque eles não têm dinheiro sobrando, né? Então, olha só, o que a ABNT traz? A ABNT ela traz uma metodologia de certificação de cidades inteligentes, né, através das normas ISO. São 3 normas, a 37, 120, 122 e 123, mas a gente também tem aí um guia de estabelecer modelos operacionais de cidades inteligentes, que é a NBR 37106, e a gente tem a que saiu agora, em 2026, acabou de sair do forno, que é a que estabelece diretrizes para a governança no setor público, visando aumentar a transparência e eficiência, que é a NBR 17265. Cada NBR dessa é um mundo de indicadores, exige um mundo de dados, que, em sua grande maioria, os municípios, e aí eu vou aumentar um pouquinho essa faixa, até 200 mil habitantes têm muita dificuldade de implantar. A gente estava conversando ali no café, né? E a colega ali mencionou que ela é de uma prefeitura e que o grande desafio deles é justamente ter dados, conseguir criar uma cultura orientada a dados dentro do município. Isso daqui é o servidor da prefeitura de menos de 100 mil habitantes. Qual que é o perfil dessa galera? Os vereadores, em sua grande maioria, de acordo com o censo legislativo no Brasil, eles não têm nem ensino médio completo. E o executivo, você tem ali algumas pessoas com curso superior, mas a grande maioria dos cargos estratégicos ainda são ocupados por familiares do prefeito eleito. Ou trocas de favores, né? Ajudou a eleger fulano, ocupa a secretaria tal. Aí os cargos ainda é uma realidade no Brasil.
Gostaria de dizer coisas diferentes? Gostaria, mas o meu papel aqui não é iludir vocês. Então, vim falar verdades doloridas. Então, isso daqui ainda é um desafio para os pequenos municípios. Não tem capacidade institucional, os servidores não conseguem implementar isso, não existe cultura de análise de dados, e as normas da BNT elas não estão diretamente vinculadas à fonte de financiamento. Então, você vai fazer um exercício muito grande para fazer a implantação disso no município de pequeno porte, e isso não vai diretamente vincular aqui à fonte de financiamento. É diferente em municípios de grande porte, que tem capacidade financeira e tem quadro de pessoas. Tanto que a gente vê que vários municípios do estado de São Paulo optando por essa metodologia de certificação da BNT. Uma outra metodologia é a metodologia da Agenda 2030. A Agenda 2030 ela também é uma agenda internacional, só que a diferença dessa agenda é que ela tem um escopo grande de fortalecimento da capacidade institucional dos municípios. Hoje, o governo federal criou o Conselho Nacional dos ODS, hoje todos os ministérios usam a metodologia do ODS para liberação de recursos, então tem dinheiro vinculado, tem dinheiro nacional e tem dinheiro internacional vinculado ao atingimento dessa agenda. E existe uma série de treinamentos que o próprio governo federal está fazendo para qualificar os servidores, inclusive de municípios de pequeno porte. Então, os municípios eles estão sendo treinados nessa metodologia. Então, fica mais fácil aí de atender, inclusive o Brasil tomando a frente nessa agenda, com a sugestão do ODS 18, que é a de igualdade ética e racial, que é uma proposta brasileira para o atingimento dos ODS. Então, aqui a gente tem um movimento de capacitação desses gestores. E aqui, gente, por que eu estou falando com vocês? Porque vocês, em sua grande maioria, trabalham com municípios, muitos trabalham, os arquitetos que trabalham na base de urbanismo, que trabalham com plano diretor, que trabalham com plano de mobilidade, não sei o quê. Essa é uma metodologia interessante de vocês começarem a introduzir em seus trabalhos, que é a metodologia que os próprios municípios também são... Hoje o Tribunal de Contas usa a metodologia da Agenda 2030, os ministérios e as fontes de financiamento. Então, assim, eu acho que é interessante você olhar para isso aqui, para a sua atuação profissional. E você tem aí uma série de prêmios, né, que são metodologias de propostas por empresas privadas e que dão prêmios para os municípios. Então, assim, o município vai lá, contrata a empresa propõe ali a metodologia, a implantação. No final, aquele município que melhor aderiu, melhor performou naquela metodologia ganha prêmio. Então, eu citei aqui alguns prêmios na área de cidades inteligentes que acontecem no Brasil. Mas, em geral, esses prêmios ele tem foco em grandes cidades, então 94% dos municípios não estão envolvidos nessas... Não tem chance de concorrer, né, com essas cidades, e elas também não está diretamente vinculada à fonte de financiamento, essas premiações. E aí, qual que é o primeiro desafio que as cidades têm? Saber o que fazer. Quero ser uma cidade inteligente, mas o que é ser uma cidade inteligente para São Paulo é diferente de ser uma cidade inteligente para Várzea Paulista, que é diferente de ser uma cidade inteligente para Monteiro Lobato, que tem 4 mil habitantes aqui no interior de São Paulo. Então, são realidades diferentes. E aí, primeira coisa, vocês precisam definir o que vocês querem, o município precisa definir o que eles querem e qual metodologia que vai aderir. Depois que eles fizerem isso, né, a partir dessa definição, aí ele vai definir qual é a cidade que temos, onde que a gente está, de acordo com a metodologia escolhida, para onde que a gente vai, até onde que essa metodologia nos leva, e aqui que entra o outro grande desafio, que é alinhar a política pública nessa metodologia, porque você tem que ter vários instrumentos de planejamento, plano diretor, PPA, LOA, LDO, plano anual de contratações. E aí você tem que fazer, a gestão pública faz uma série de programas e metas que devem estar alinhados a essa metodologia proposta. E aí vem o segundo grande desafio, que é o quê? Ter essa governança no município, ter equipe capacitada e qualificada no município, criar uma cultura institucional e uma capacidade técnica para fazer isso acontecer. Eu estou trazendo aqui a visão do município, mas se você for esperto e tiver uma visão empreendedora, você já viu que isso aqui é mercado de consultoria para você atuar. Eu estou te trazendo a dor do cliente. O cliente não sabe onde que está, não sabe para onde que vai, não sabe como fazer.
E mesmo que você chegue lá e fale, você está aqui, é para lá que você vai, é assim que você vai, ele vai falar, pega na minha mão e me leva, porque eu não sei ir sozinho. Isso é consultoria. Vocês estão entendendo? Tá conectando? Então tá. Então o município tem esse desafio de ter esse processo institucionalizado, de ter essa cultura institucional e de ter essa capacidade técnica para aprender a andar. Pensa, 94% dos municípios é criança de 3 anos que não sabe andar. Você tem que pegar na mão, porque eles estão tentando andar sozinhos, eles estão caindo. E com a nova reforma tributária, eles estão perdidos, eles não estão nem sabendo, porque eles vão perder grande parte dos repasses. Eles estão contando com o dinheiro que vem de Brasília e eles não vão ter mais o dinheiro que vem de Brasília. Vai ter que aprender a escrever projeto e vai ter que aprender a captar recurso. E eles não sabem fazer isso. E isso é mais uma outra oportunidade de negócio que você pode ter aí. Opa! E aqui é onde eu apresento uma metodologia de trabalho, que é essa, que ajuda a definir onde estamos, para onde vamos, e depois que decidimos para onde vamos, a gente pega na mão e leva lá. Que é a metodologia Chese. Essa metodologia é uma metodologia focada em capacidade técnica, de formar as pessoas do lugar, criar essa cultura organizacional orientada a dados, independente de qual é a metodologia de dados que você vai usar ali. Né? E o resultado dessa metodologia ela é esse processo de apoio à tomada de decisão. Essa metodologia ela virou um livro. Eu trouxe alguns exemplares aqui para quem quiser conhecer depois. E essa metodologia virou uma plataforma. Então, ela tem um sistema que ajuda a acompanhar e monitorar esses indicadores aí dentro da proposta. E ela está alinhada nesse ponto operacional, que é o ponto operacional ali da prefeitura. A prefeitura ela tem que fazer esses planos. Tem que fazer, vou pegar um case aqui que vocês vão entender. A prefeitura tem que fazer um plano diretor, que é típico de serviço que arquiteto oferece. Tem que fazer plano diretor. Você fez o plano diretor definiu onde estamos, para onde vamos no período de 10 anos da cidade. Só que depois tem que executar o plano diretor. E a prefeitura, se você não tiver apoio, esse plano vai entrar numa gaveta e vai ficar lá por 10 anos e eles só vão lembrar de tirar lá quando ele vencer e tiver que apresentar para o Ministério de novo. Então, alguém tem que alinhar os planos, plano diretor, plano de mobilidade, plano de regularização fundiária, plano municipal de habitação, para citar alguns aqui que arquitetos trabalham. Tem que pegar esses instrumentos de planejamento, definir metas, definir indicadores e definir ali um processo de monitoramento para saber se esse plano está saindo do papel. Esse plano tem que dar orientação de contratações de projetos, porque para eu atender essa meta, eu tenho que contratar tal projeto, eu tenho que fazer tal obra, eu tenho que fazer tal construção. E esse projeto ele tem que estar vinculado a uma fonte orçamentária. Isso é óbvio. Porque sem dinheiro você não faz. Então, o alinhamento de planos, projetos e recursos é um processo óbvio, que 94% dos municípios não sabem. Eles têm muita dificuldade de fazer esse negócio aqui rodar. Porque eles vão para Brasília pedir dinheiro, mas sem projeto. Aí, às vezes, eles têm projeto, mas não tem o plano. Cansei de ver município ir para Brasília pedir dinheiro para fazer obra de bicicleta, fazer ciclovia, mas o plano municipal de mobilidade não indicava ciclovia. Não tem alinhamento de plano com projeto, com recurso. Entendeu? É óbvio, mas não está claro para 94% dos municípios brasileiros. E aqui, já caminhando para o encerramento, eu queria trazer para vocês essa visão de que tecnologia, na cidade inteligente, ela ajuda a organizar. Mas o que transforma é a governança. O que promove cidades inteligentes são líderes inteligentes. São as pessoas que ocupam os cargos de liderança que precisam ser qualificadas para entenderem onde que elas estão, para onde que elas estão indo, levando essa cidade junto. A grande maioria nem sabe para onde que está indo. Às vezes, dentro da mesma prefeitura, se você perguntar para o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele está indo para norte, o da Educação está indo para leste. E uma política não conversa com a outra. Então, o alinhamento disso é extremamente importante. E é aqui que a gente atua. Aqui, para você conhecer, a gente trouxe alguns impressos. A gente trouxe poucos volumes. Tem 10 volumes ali atrás. Se alguém quiser
adquirir. Isso, pode comprar aqui hoje. Mas se você gosta de PDF e tudo, aí ele tem aqui o link também para você adquirir o PDF. Se você quiser impresso, já sai ali na foto até autografado, se você quiser. E eu trouxe aqui um presente para vocês, em agradecimento aqui ao convite do CAL. Eu tenho um treinamento na área de cidades inteligentes, tentar um treinamento básico. Se você chegou aqui achando que cidade inteligente é Wi-Fi na praça e lâmpada de LED, esse treinamento é para você, para abrir sua mente, para você começar a entender que tem outras dimensões além da tecnológica. O pessoal já tirou foto? Que é o curso básico de cidades inteligentes. É um curso de 8 horas com certificado. E para vocês aqui, ele sai por R$1. Eu não consegui fazer de graça porque eu tenho que pagar R$1 para a plataforma que hospeda o curso. Mas então fica aí num valor simbólico de R$1. Você pode adquirir esse treinamento aí, o QR Code está aí. Esse QR Code de R$1 só existe aqui nesse curso. Se você entra na minha rede, você paga mais caro. Mas aqui para vocês do treinamento, ele sai aí um curso básico de 8 horas, princípios, tem vários tutoriais, já apostilas, que vai ajudar vocês a compreenderem melhor aí esse conteúdo. E no mais, é isso. Não sei nem se eu estourei o tempo, porque ninguém me monitorou, eu fiquei aqui falando. Muito obrigada pela sua apresentação, viu, Grazi? Muito obrigada.